Olá, gente, boa tarde, tudo bom? Que prazer mais uma vez estarmos aqui juntos para mais uma interação, mais um papo informativo, né? Porque eu acho que isso é que é importante, estarmos aqui nos doando um para o outro em informação, interação. Que bom, tô vendo que a Marília entrou. Adriana, oi Drica, tudo bem? Van chegou. É isso aí, vamos chegando. Gente, aí embaixo, ó, tem uma setinha, um aviãozinho, que é importante pra gente compartilhar essa live com os amigos. Então a gente vai hoje convidar a Vânia para falar sobre um tema muito legal de inteligência emocional. Então, se você acha que tem alguém que possa se interessar por esse assunto, ó, vai lá na setinha, compartilha com todos os seus amigos, com toda a sua rede de contatos e vem com a gente. Vânia Aniceto é sensacional nessa abordagem sobre inteligência emocional. Ela que é uma Master Coach, então vai falar pra gente com muita propriedade. Daqui a pouquinho eu vou convidar ela para o nosso papo, para a nossa conversa. Isso. Oi, Fabi. Fabi tá chegando. Marcinha, muito legal. Sejam muito bem-vindos. A gente vem numa sequência de lives, né? Conversamos com a psicóloga, conversamos com o nutricionista, conversamos com o médico, tudo isso para fazer essa interação e essa integração, né, de um indivíduo sistêmico, corpo, mente, espírito. E hoje a gente fecha essa sequência de lives dessa semana com a Vânia. E posteriormente vamos trazer outros assuntos, outras abordagens bem bacanas para a gente interagir aqui. Então, durante a live, gente, façam perguntas, interajam, aproveitem essa oportunidade. Né? A Vânia tem um horáriozinho tão escasso e se doou com tanto amor pra gente de estar aqui. Então, perguntem, interajam com ela, sabe? Vamos botar essa live pra frente. Compartilha com os amigos, vai lá na setinha, compartilha com todo mundo, que é importante, vai ser uma abordagem bem legal, tá? Erla tá aí com a gente, que Leuzina! Beijinho, Neuzina. Gente, eu tô com tanta saudade de vocês. Muito legal. Ah, tô vendo que tem uma amiga da Vânia aí. Que bacana. Seja bem-vinda a esse papo. E vamos. Vaninha já deve estar na área. Eu vou mandar o convite para ela aqui. E vocês vão ver que pessoa linda que ela é. Vaninha, gente, com todo o seu amor. Você é um ser de luz, você é muito iluminada. Vamos. Yasmin, beijinho, Yasmin. Gente, compartilha com os amigos aí, ó. Clica na setinha, compartilha com os amigos essa live. Oi, Vânia! Boa tarde, meu amor. Que Boa prazer, tarde, que alegria. Também, muita. É verdade. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Muito feliz de estar aqui. Obrigada, de coração. Ah, eu que agradeço a sua disponibilidade, o seu carinho de sempre. Você é luz na nossa vida, na minha vida em especial. Amém. Somos. Ó, Vaninha, vamos lá. Eu quero que você fale um pouquinho para as pessoas quem é Vânia, quem é Vaninha linda, que você fale um pouquinho do seu trabalho pra gente. Fala um pouquinho, se apresenta um pouquinho pra gente. Então tá bom. Vou começar primeiro falando quem eu sou, tá? E o que melhor me define é que eu sou realmente uma pessoa extremamente grata a Deus, né, por uma oportunidade de recomeço de vida. Eu espero no finalzinho ter a oportunidade de dividir um pouco dessa experiência com vocês, mas essa gratidão a Deus vem exatamente dele ter me revelado a minha principal identidade. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, a importância de saber quem nós somos e a força que isso nos dá para superar todo e qualquer desafio que venha pela frente, né? Com certeza. E dessa experiência eu acabei encontrando o meu propósito de vida, minha missão, que é contribuir na vida do próximo, né? Que é trabalhar com desenvolvimento humano. Hoje eu sou Master Coach, formada pela instituição Febracis, estudo e me aprofundo na neurociência, me apaixonei pelas pessoas. Eu já era apaixonada, me tornei ainda mais, e hoje eu posso dizer que não é um trabalho, mas é, assim, a alegria de viver. Faço aquilo que eu amo fazer, que é cuidar de vidas. Ai, que lindo. E você tem realmente
você encontrou verdadeiramente a sua missão, porque acho que está dentro de você, dentro do seu coração. Você passa isso tudo com muito amor. Isso fica muito claro para as pessoas que te conhecem, que interagem com você. Amém, obrigada. Amiga, vamos lá. Assim, diante de todo esse contexto que a gente está vivendo, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre a sua opinião, né, de como pode ser esse impacto emocional dentro desse isolamento, né, dentro desse confinamento. Fala um pouquinho pra gente o que você acha disso tudo. Eu vejo pontos positivos e pontos negativos, né? Eu acredito que o que tem de negativo é exatamente as pessoas terem que lidar com emoções e sentimentos que, pela correria do dia a dia, a gente faz de conta que não percebe, né? Que é o medo, que é a ansiedade, que é o estresse, as inúmeras preocupações que a gente acaba tendo no dia a dia e que, sinceramente, a gente, muito provavelmente, grande maioria, sente os impactos no corpo, né? Sente a palpitação, sente os tremores, sente a tensão física e tudo mais, mas por conta de uma rotina extremamente acelerada e muito voltada para o que está fora, para as demandas, né, de horários, compromissos e tudo mais, a gente não observa as próprias emoções, tampouco os reflexos que elas causam no nosso corpo e até mesmo na saúde. Então, eu acredito que o lado negativo é exatamente se intensificarem essas emoções negativas, né? E já o ganho que a gente pode ter com o isolamento, com esse cenário que a gente está sendo obrigado a ficar dentro de casa, é exatamente olhar para dentro de si, né? É ter um tempinho de respirar e perceber se a respiração está mais ofegante, é observar os pensamentos que passam pela nossa cabeça e chegar no final de uma observação à conclusão de se aquilo ali é benéfico ou não, se é um pensamento bom, positivo, que traz alegria, estímulos positivos para continuar mais um dia, ou se é algo que de alguma maneira, ainda que inconsciente, mas que está te levando para uma espiral descendente e que às vezes a gente não percebe por que tem um sentimento de estou angustiada hoje, não tô legal. Né? Mas a gente não consegue achar a resposta de onde vem aquele sentimento de angústia. Qual a preocupação que pode estar te levando a essa emoção, né, de tristeza, por exemplo? E acho que é esse o lado. A gente tem lados bons e lados negativos. O que vai tornar a decisão de com qual lado a gente vai ficar é exatamente a nossa mente. Né? Como é que a gente vai direcionar isso? Dentro disso que você concluiu agora, hoje em dia tem se ouvido muito falar em inteligência emocional, crenças, né? Crenças que limitam, crenças que não limitam. Enfim, o que você pode falar um pouquinho da gente sobre isso, né? Sobre essas ditas crenças, como elas se formam, se isso... Diga-nos com a sua propriedade de coach sobre isso. Você falou de uma coisa importante que acho que vale a pena a gente voltar e dividir com as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Quando a gente fala de inteligência emocional, eu de fato acredito que esse é o momento mais propício para que a gente desenvolva e fortaleça todas as características e habilidades da inteligência emocional, né? Eu comentei um pouquinho sobre o que é o lado positivo, mas uma das principais características da inteligência emocional é o autoconhecimento. E como eu falei, a gente está numa vida tão desgastante, num ritmo tão acelerado, que muito provavelmente você chega para alguém e pergunta quem você é? Né? Sim. O que você quer ser? O que você está fazendo para se tornar a pessoa que você quer ser? E geralmente, isso até no meu universo de coaching, ou até mesmo nas minhas relações pessoais, quando você pergunta para alguém próximo, tipo, mas quais são seus sonhos? Quais são seus objetivos? Você vê que paira um silêncio quase que doloroso. Exatamente porque nós não estamos tendo tempo de pensar em uma forma mais profunda qual é a razão da minha existência. Sim. Tudo que eu faço no dia a dia traz uma realização plena mesmo, de tipo, uau, tô vivendo, tô curtindo, tô usufruindo, tô experimentando as coisas boas da vida. E, infelizmente, a grande maioria das respostas é não tô tendo tempo nem de pensar em mim. É um estado de sobrevivência,
né? E a inteligência emocional, ela traz também a necessidade do autocontrole. Ou seja, eu preciso me conhecer, conhecer as minhas emoções, identificar se é raiva, se é tristeza, se é alegria, se é uma euforia, né? E na hora que eu classifico, saber como lidar com elas, como direcionar, como gerenciar tudo isso. Outro ponto importantíssimo de inteligência emocional, que é a automotivação. E eu acredito que a gente talvez nunca tenha precisado tanto de automotivação. E quando a gente está, né, exposto ao mundo lá fora, você tem clientes para atender, você tem às vezes um chefe que está ali te cobrando a entrega de um trabalho, você tem toda a rotina que tem horários para serem cumpridos, seja na escola com o filho, seja em qualquer outra realidade, né, do contexto familiar. Você tem horários que te impõem uma pressão que, querendo ou não, você está sendo levado à motivação, né? Verdade. Uma motivação própria, um querer ou uma pressão externa. Só que agora, né? Quando eu estou aqui quietinha na minha casa, que eu posso estar dentro do meu casulo, digamos assim, eu vou ter motivação para levantar e tomar um banho gostoso, cuidar do meu corpo, cuidar da minha aparência, pensar o que eu vou comer, se o que eu vou comer me traz saúde, se aquilo fortalece o meu organismo. Principalmente, eu vou ter motivação para cuidar da minha mente, para vigiar os meus pensamentos, né? E disciplina. Será que porque eu estou obrigatoriamente isolada, será que eu vou ter a disciplina de manter o foco nos meus projetos? Sim, até de repente a oportunidade de se aproximar da fé, né? Das coisas que nos fortalecem espiritualmente também, né? Exatamente. Então, é um pouco de... Eu vejo tudo isso como uma forma de desenvolvimento da inteligência emocional, principalmente da empatia, que é uma coisa que eu acredito que a frase está muito na modinha, né? Empatia, resiliência, uma série de palavras que se tornaram comuns na boca de todo mundo, mas a gente for levar ao pé da letra o que é empatia, é uma habilidade de se colocar no lugar do outro. E aí a gente vê a resistência que as pessoas têm de se colocar como responsável, não só pela própria saúde, mas pela saúde do próximo, né? Por uma questão que é mundial. E você vê nesse momento a oportunidade que a gente tem de aprender. Então, quando eu olho para essa questão do isolamento hoje, como você me perguntou sobre o que eu via de positivo ou negativo, eu vejo realmente que a gente tenha muitos ganhos. E é um ganho de olhar para dentro, é um ganho, como você falou, de se conectar com o nosso Deus, com a nossa espiritualidade, de fortalecer tudo aquilo que a gente acredita, sabe? De identificar as crenças também, como você acabou de me perguntar, né? Então, respondendo para quem está nos ouvindo, o que são as famosas crenças? Né? Dentro do universo do coaching, a gente trabalha o pilar chamado espiritualidade, e geralmente quando usa esse termo crença, as pessoas acreditam que isso tem a ver com religião. Né? Sim. E de fato não tem nada a ver. O que é uma crença? A crença é de acordo com a minha interpretação de tudo que eu vi, ouvi, senti, vivenciei, principalmente na minha infância. A minha interpretação dos fatos que eu vivi é que se torna uma verdade. Se eu vivenciei uma experiência e eu levo fé nela, eu acredito nela com tanta convicção, ela se torna uma verdade tão profunda para mim que eu começo a pautar o meu comportamento, a minha maneira de agir, minhas atitudes, até mesmo a forma de me relacionar comigo, com o mundo, pautado nessa crença. Então, a crença nada mais é do que uma verdade para mim. Eu posso ter a minha verdade, você a sua, e cada um tem as suas próprias crenças. Sim. E assim, dentro desse contexto que você está falando, eu acho que a gente identificar esse padrão de crenças, eu acho que é o principal fator da gente se relacionar com o outro, né? E dentro de tudo isso que você falou, dentro do seu trabalho como coach, existem ferramentas que a gente possa utilizar para ressignificar essas crenças, né? Uma vez que elas são identificadas. Porque para você ressignificar algo, a gente parte do pressuposto de que, né, essa ficha caiu, de que você identifica que existe um padrão. E se existem ferramentas no coach que a gente consiga treinar essa ressignificação,
fazer esse entendimento e essa compreensão das crenças, das nossas crenças, né? Existe, Fabi. Para a gente chegar ao ponto de explicar essas ferramentas, é muito legal a gente dizer como que elas são formadas, né? Como eu falei, ela se torna uma verdade através daquilo que a gente viu, ouviu e sentiu na nossa infância. E de que maneira? Primeiro, de formas repetidas, né? Coisas que a gente ouvia sempre na infância. Vou dar um exemplo. As crenças, elas podem ser tanto fortalecedoras quanto limitantes. Então, você imagina que uma criança que ouça dos pais ou dos cuidadores, pessoas próximas, palavras que são fortalecedoras, do tipo, você é linda, você é corajosa, você é inteligente, você é capaz. Isso fortalece. E fortalece exatamente a estrutura do ser humano, que é o que a gente chama dentro do mundo do coaching e principalmente do nosso estudo de como funciona a mente, da identidade, a pirâmide de identidade, que nada mais é do que a minha crença do que eu sou capaz e do que eu mereço. Então, é a nossa identidade, capacidade e merecimento. Então, quando eu ouço palavras fortalecedoras, onde eu convivo com pessoas que me trazem um sentimento de pertencimento, de amor, de afeto, de acolhimento, e isso me fortalece, isso me leva a ter resultados positivos. Sim. Porém, acontece o contrário, que são as crenças limitantes. Que é exatamente quando você tem uma pirâmide, que ela é uma pirâmide ou invertida ou disfuncional, digamos assim. Que é quando a criança ouve, dentro desse período de desenvolvimento, né, do córtex cerebral, onde está sendo formado ali todas as informações e as emoções dentro dela. Tem um período desse desenvolvimento do córtex cerebral, geralmente é entre que fase da vida, da infância? Que fase da infância? Há estudos que afirmam que a fase da infância, né, de 0 a 12 anos, mas que a formação do córtex cerebral, ela geralmente é no período de 0 a 10, né? E tem exatamente frases que a gente certamente vai lembrar em casa, de que nossos avós e pais, os mais antigos, sempre dizem, cuidado, que essas crianças são esponjinhas, elas estão ouvindo tudo, né? A gente chegava perto e mudava o assunto. Exatamente porque se tinha, talvez não com tanta profundidade que a gente tem hoje, mas já tinham o conhecimento de que as crianças, elas são só emoção, tá? Até essa fase, mais ou menos dos 10 anos, as crianças não têm o consciente, ou seja, o córtex cerebral não está completamente formado. Então, tudo que ela vê, tudo que ela ouve e percebe é só emoção. A tradução dela, a leitura dela, por exemplo, de um não, com um semblante mais fechado, mais rígido, pode ser de um susto, de um medo, sabe? Pode causar uma rejeição, um sentimento de indiferença. E a gente lida, né? A gente lida muito com isso hoje. Por exemplo, os pais, eu sou mãe, e a gente como mãe, você também a gente sabe a dor que é, às vezes, passar um tempo muito longo, longe dos nossos filhos, né? Exatamente porque a gente, quando as crianças são muito pequenas, a gente não sabe se eles estão compreendendo que aquela ausência é temporária e que ela é para a finalidade de um sustento, de repente promover, né, um conforto maior, de dar algo melhor em termos de conforto material. Porque a criança, como ela é só emoção, ela pode interpretar aquilo ali como um abandono, uma rejeição. Minha mãe não me ama. Você estava falando sobre as formações de crenças nas crianças, né, que ouvem essas palavras negativas, né, não palavras de validação. E eu aí acabei te interrompendo para perguntar se existe um período. Então, fala pra gente um pouquinho, você ia falar sobre isso, das crianças que ouvem essas palavras negativas, como é essa construção, né, essa formação de crença. Eu vou abrir meu coração aqui para você e para todo mundo que está com a gente aqui nessa live. Já agradeço a presença de todos. De uma experiência minha particular, né? Como, às vezes, nós, como seres humanos, a gente não consegue ter sequer a consciência de que exista uma crença limitante dentro da gente, tá? Tem vários exemplos, como aquelas frases que a gente fica ouvindo repetidamente, como eu falei, que, dinheiro não dá em árvore, isso não é pra mim, eu não tenho sorte, comigo nunca dá certo, né?
E eu levei um tempo, foi exatamente através de um processo de coaching, de um mergulho de autoconhecimento, em que eu me recordei de coisas que aconteciam na minha infância. Como, por exemplo, meu pai lendo uma cartinha onde a minha letra, a caligrafia não estava muito boa, e uma frase que ele disse: nossa, quanto mais estuda, mais burra fica. E aquilo me causou um bloqueio em relação à autoconfiança quanto à minha inteligência, quanto ao meu desempenho, né? Então, às vezes, a gente não se dá conta do porquê que a gente tem vários objetivos, que é assim que a mente funciona. A gente tem o lado cognitivo, que é o coeficiente, né, intelectual, esse famoso QI que a gente escuta, que ele claramente consegue definir o que eu quero. Sim. Mas daí a colocar isso em prática, transformar isso em ações, a gente depende do lado emocional, que é o que é. Que é o lado criativo, que é o lado da autoconfiança, que é o lado que realmente vai nos levar a realizar. Então, é por isso que é tão importante a gente falar de crenças e enfatizar que elas podem ser tanto fortalecedoras quanto limitantes, porque o resultado da nossa vida, as conquistas, um relacionamento bem-sucedido, uma identidade fortalecida, de autoestima, de amor próprio, de respeito a si mesmo, até a capacidade de dizer não para uma coisa que de repente está nos atingindo, né, moralmente, fisicamente, o que quer que seja, vem dessa estrutura da nossa identidade, que é formada por crenças. Sim, né? Com certeza. Isso reflete em todos os pilares da nossa vida, né? Como você falou. Às vezes, para uma relação conjugal, enfim, para um retorno financeiro, às vezes para conquistar um dinheiro, né? Dependendo das crenças que você tenha, você bate na trave e não conquista. O lado profissional, então a gente tem que realmente estar atento a isso, a essa construção de crenças em todos os pilares da nossa vida. Isso pode ser feito, né? E assim, dentro do coach, existe alguma ferramenta que a gente consiga exercitar para fazer essa ressignificação? Sim, essa crença, ela existem várias, Fabi. A gente hoje tem assim um arsenal que eu me sinto muito feliz de conseguir ter propriedade sobre algumas delas, tenho me aprofundado nisso, porque é transformador. Então, quando a gente fala que a crença é formada por repetições, né, seja de visão, audição e sinestesia, e principalmente por forte impacto emocional, ou seja, a gente usa alguns exemplos de quando a gente fala para uma criança: olha, não coloca o dedo na tomada. E você repete várias vezes: não faz, não faz, não faz. Até os 10 anos, mais ou menos, a mente da criança não entende a palavra não, né? E muitas pessoas que talvez não tenham esse córtex bem formatado têm uma dificuldade, é desafiador ali entender o que significa o não, porque exige um raciocínio, uma análise do porquê o não. E nesse momento, quando a criança coloca o dedo na tomada, ela leva um choque, aquilo tem uma descarga elétrica, tem toda uma gama de hormônios químicos que vão sendo liberados que causa exatamente a emoção do medo. E aquele alerta está gravado no subconsciente dela. Então, quando ela olha uma tomada todas as vezes, ela diz: isso ali nunca mais, não chego perto. Eu senti na carne, então não vou querer mais para minha vida, né? Então, é assim que elas são formadas. Então, como é que eu reprogramo? Como é que eu ressignifico? Se eu tive uma crença negativa, por exemplo, de eu sou um burro. Minha mente, por mais que eu leia, estude, eu chego diante de uma prova ou de uma entrevista de emprego, uma avaliação, que quer que seja, e eu me sinto incapaz, né? Ou com baixa inteligência para aquela função. Isso ali eu preciso ressignificar. Então, tem muitas ferramentas que são de alto impacto emocional, e aí a gente tem todo um cuidado para fazer isso dentro de um ambiente propício, com todo um isolamento para que a pessoa fique à vontade para identificar essas emoções, para ressignificá-las, porque de fato a gente reprograma causando um outro impacto emocional, só que numa visão positiva. É como se eu tivesse uma linha de computação gravada dentro de um programa de computador, uma linha que está formatado algo negativo, e eu simplesmente vou gravar agora uma nova linha, só que ela positiva, para que ela substitua uma experiência ruim por uma experiência boa, né? E outras formas, que é o que a gente geralmente atribui como atividades dentro de uma jornada de coaching, que é a repetição.
Então, como eu falei, eu tenho um sentimento, uma crença de que eu não sou inteligente o bastante. Então, um dos exercícios, que é até muito bacana você citar isso, Fabi, é que as pessoas podem pura e simplesmente abrir um caderninho todos os dias e fazer uma lista com 30 características do eu sou. Principalmente pensando no antônimo, né? No lado positivo daquilo que ela percebe que ela tem como limitação. Eu sou inteligente, eu sou corajosa, eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou bonita. E não só o ato de escrever, mas ler e sentir qual é a força, qual a vibração dentro de nós, né? Que essa palavra causa, que o se ver forte, o se ver inteligente, qual é a alegria, o entusiasmo que isso causa dentro da gente. Sim, isso. Eu e a Vanessa, né? A gente trabalha lá no estúdio e a gente recebeu um presente da vida também, que a gente consegue desempenhar a nossa missão, né? Estar diante do estúdio, levando o método Pilates para tantas pessoas, né? Hoje a gente está com a oportunidade ainda de levar para mais pessoas, porque a gente está trabalhando no online. Então, assim, mas lidar com o público pessoalmente ali, corpo a corpo, a gente acaba identificando muito além do que um corpo, apenas quando a gente tem esse olhar sistêmico, né? O coach, ele me abriu muito esse olhar, porque a gente recebe um paciente, um aluno, e ali, às vezes, ele vem com uma protrusão do ombro, um ombrinho mais enrolado, às vezes uma tensão absurda no trapézio, e a gente consegue enxergar além daquela postura, né? Aquele ombro não é só um ombro protruso, aquele trapézio não é só um trapézio tensionado. Quando a gente abre a porta para aquele aluno no estúdio, a gente está recebendo uma pessoa que tem as emoções dela, que tem as crenças dela, e que talvez veio de um dia de estresse. Às vezes o ambiente familiar está todo desconstruído, né? Então ela veio para o Pilates com aquela sobrecarga emocional, às vezes veio até para dar uma desopilada mesmo, né? Então, assim, a gente consegue, lá no estúdio, trabalhar muito com essa abordagem, sabe? Trabalhar o físico, sim. A gente vai falar daqui um pouquinho sobre comunicação não verbal, que o Pilates acaba atuando muito nisso, né? Da gente abrir a postura, a gente trabalhar a respiração e fazer com que a gente secrete hormônios que melhorem essa questão mesmo, né? Da comunicação não verbal. Então, a gente tem esse olhar de entender que dentro daquele corpo, né, daquela dor, existem outros fatores. E aí eu queria que você, dentro disso, falasse um pouquinho sobre essa comunicação não verbal, né, que o Pilates acaba trazendo, abrindo a postura, trabalhando a respiração, trabalhando o sorriso, porque lá uma das nossas o carro-chefe da gente, acho que é a alegria naquele estudo, tanto que a gente gosta de interagir, de dar risada, saber como que o aluno está, né? Como é que ele chegou, tudo bem, como é que você está se sentindo hoje, para a gente começar a trabalhar nessa comunicação não verbal e também com a nossa ferramenta principal, que é o Pilates, né? Trabalhando naquela postura, na respiração. Então, fala um pouquinho para a gente, Vaninha, sobre isso. O que é comunicação não verbal, né? A comunicação não verbal, ela está diretamente ligada à formação das crenças, como a gente já falou. É exatamente assim que funciona a comunicação. Tudo que eu comunico, eu penso. Pensei, eu vou sentir. Eu vou gerar uma química dentro de mim. A partir do momento que eu gero essa química, ela é muito semelhante às químicas viciantes que a gente tem hoje, tá? E aí, obviamente, não são químicas naturais, né? Mas vamos usar como, por exemplo, um cigarro, uma bebida alcoólica, uma série de outras coisas que geram um vício mesmo, exatamente porque ele causa um estímulo hormonal intenso dentro do nosso corpo e o corpo fica quase que numa dependência de que aquela sensação se repita, né? Então, quando você fala de comunicação, a gente tem a comunicação verbal, que nós usamos como exemplo das repetições daquilo que a gente ouve, né? Principalmente na infância, e tem a comunicação que é o não verbal, que é o que você falou que você percebe e observa dentro dos seus pacientes, né? Dos seus clientes que estão aí indo buscar, às vezes, um fortalecimento corporal, musculatura, estrutura óssea, mas esquece que se ela não tiver uma consciência dessa postura, ela está mandando um comando equivocado para o cérebro. Porque o cérebro, ele tem
duas formas de você acionar o funcionamento dele. A minha mente está mandando um comando direto para ele. Os meus pensamentos, as imagens que estão ali passando continuamente pela minha mente, estão levando um comando para ele, né? E esse comando vai levar à produção dessa química hormonal. Já a minha postura faz a mesma coisa. Então, a importância da comunicação não verbal. Imagina que eu esteja praticamente o dia todo cabisbaixo e eu fico com a minha cabeça abaixada, com os meus ombros arqueados. Eu estou mandando neurologicamente, através da postura do meu corpo, um comando para o meu organismo para criar exatamente hormônios de tristeza, hormônios de estresse. Eu aumento um determinado hormônio e aquilo ali traz para mim uma série de consequências, que é a tensão muscular, que é a falta de memória, que é a instabilidade na qualidade do meu sono. E isso vai gerando uma série de consequências pela disfunção endócrina e do sistema imune, que quando eu vejo eu adoeço. Então, essa é a grande importância de cuidar da postura, não só em termos de atividade física, mas de manter realmente o ombro, né, alinhado, ereto, a cabeça erguida. A gente cita vários exemplos, como, por exemplo, a cientista Amy Cuddy, que ela, né, fundou a postura da Mulher Maravilha, que a gente chama de postura do vencedor, que é literalmente você ficar durante pelo menos uns 2 minutos, né? Ela fala, existem estudos que falam de 1 minuto e 59 segundos, para tentar ser muito específico, é você se manter numa postura de Mulher Maravilha mesmo, né? De estar de pé, com as mãos na cintura e a cabeça ereta, aquela posição de vencedor, e respirar e sentir o prazer dessa sensação, o pulsar do coração. E isso gera um aumento de 25% de testosterona dentro do nosso organismo, que é exatamente esse sentimento de autoestima, autoconfiança, eu posso, eu posso. Então, olha o impacto que isso traz. Da mesma maneira, o contrário, né? Se você fica cabisbaixo, se o seu semblante é caído, você está diminuindo a produção desse hormônio, aumentando o cortisol, gerando ainda mais o sentimento de estresse ou uma adrenalina dentro do teu organismo. É por isso que, assim, a gente é apaixonada pela metodologia, né, do Pilates, e Joseph, sem ter nem esses conhecimentos, né, que é o criador do método, ele fazia esse estímulo de ombro sorridente, ombro alinhado, olhar centralizado, exatamente para trazer aquele corpo para uma postura de vitória, né? De opa, eu estou aqui, de autoafirmação. E acho que o fato da gente fazer esse comando verbal no estúdio, ó, ombros alinhados, alinha o olhar, postura, olha a respiração, inspira, enche bem esse peito, trata o nariz. A gente tem não só a resposta pelo método, que é fantástico, e o feedback dos alunos, né? Cara, às vezes eu deixo de vir à aula, nossa, como eu sinto falta, ou como me faz bem emocionalmente estar aqui. Eu acho que pela interação social que a gente faz, de estar, né, falando coisas leves, mas só esse estímulo, às vezes, é um detalhe, né? O estímulo postural, como isso é transformador, né? E quando a gente tem essa lucidez, quando a gente consegue passar com propriedade, e o aluno também receber isso com propriedade, só de aplicar a metodologia, você já transforma, né? Enfim, físico, mente, espírito. É muito maravilhoso tudo isso, assim, essa conexão. Assim, dentro desse papo que a gente está tendo, gente, eu tô vendo que tem uma galera aí com a gente, tem gente que tá falando, ai, que assunto bom, que papo bom. Aproveita a oportunidade de estar aqui com a Vânia. Gente, mandem perguntas para ela, coisas que de repente tenham surgido de curiosidade dentro desse assunto. Pergunta que ela com todo amor vai responder. Manda coraçãozinho pra gente saber que vocês estão curtindo aí essa live. Chama os amigos, que ainda dá tempo, né, Vaninha, de compartilhar esse assunto. E deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ah, não, aqui a Ana Cristina tá dando um feedback lindo aqui pra gente. Vocês me ajudam com essas práticas há 8 anos. Você é uma querida, Cris. Muito obrigada pelo carinho. E mandem perguntas, viu? Vou estar aqui atenta às perguntinhas que a Vânia vai responder pra gente. Vamos continuar, Vaninha. E assim, pensando em tudo isso, né, que você falou pra gente,
sobre essa matriz de formação de crenças, né? Tudo que a gente vem falando sobre os sentimentos, sobre essa questão postural. Como a gente pode superar o medo, né? Eu até antes dentro dessa quarentena toda, de tudo que a gente está ouvindo, eu acho que o sentimento real é muito esse, medo, insegurança, medo de sair na rua, medo de se contaminar, né? E aí, antes da gente começar essa live de manhã, eu estava vendo a Ivonete Costa falar um pouquinho sobre o medo. E, assim, medo é um sentimento, né? Assim como a gente tem medo de altura, a gente tem medo sei lá, de um assalto, enfim, que a gente vive numa sociedade que a gente tem que ter essas precauções. A gente tem medo, por exemplo, as enfermeiras, os médicos, né? Devem ter um sentimento de medo de ir ao hospital e de se contaminar ou de contaminar a família. É um sentimento. Eu acho que quando se torna excessivo, né, acaba sendo tóxico e limita a gente. Eu acho que o sentimento natural ele acaba nos ajudando, né? Porque eu acho que você ter esse sentimento acaba te limitando, te resguardando de algumas situações. Mas quando isso passa da conta é que é preocupante, né? Então, diante disso tudo, como é que a gente pode superar? Você tem, dentro de tudo que você estuda ou dentro da sua experiência pessoal, o que você poderia falar para a gente sobre isso, sobre medo, superação? Vaninha, não estou ouvindo você. Seu áudio sumiu. Acho que agora vai voltar. Agora sim. Tá, eu tô te ouvindo bem baixinho, por isso que eu tinha colocado o fone de ouvido. Se não estiver me ouvindo, me interrompa, tá? Você conseguiu ouvir o que eu falei? Ouvi. Tá. O que acontece? É como você falou, o medo, ele tem um lado bom também. Acredito que tudo na vida sempre tem dois caminhos, tá? Eu, na verdade, resumo a vida como duas escolhas importantíssimas, vida e morte, né? Tudo que eu penso pode gerar vida ou pode gerar morte. E aí, quando eu falo morte, eu não estou falando de uma morte física, de uma sepultura, nada nesse sentido, mas morte de sonhos, né? Morte da autoestima, da autoconfiança, de projetos, de uma série de sonhos que a gente vai aqui enterrando eles por conta de um medo. E é exatamente como você falou, se ele for na medida, ele é protetor, ele é benéfico, né? Eu vou pensar, bom, estou vivendo essa situação toda, né, de saúde. Então, se eu preciso sair na rua, o medo vai me levar a me proteger, né? Vou usar o álcool gel, vou usar uma máscara, vou evitar aglomerações, eu vou raciocinar e escolher o melhor caminho. Agora, quando o medo ele é impeditivo, quando é um medo que trava, que bloqueia e causa até pânico, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, às vezes a mente ela entra num nível tão acelerado, os pensamentos já são acelerados, né? A gente falou sobre isso no início dessa rotina que a gente vive. Mas se todo esse trajeto que ela percorre for correndo para um lado sempre negativo, 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 ela vai levar algum momento a um pânico, a uma depressão, a uma crise de ansiedade. E isso vai travar, e não só travar, é exatamente fazer o corpo adoecer. Como a gente falou, vai sendo liberada uma série de químicas hormonais e que vão te levar a um estresse, a uma pane no teu sistema imunológico, e que ao invés de você se proteger, que é isso que a gente está buscando fazer em casa, se proteger, você acaba se tornando uma pessoa vulnerável, porque a tua imunidade, que é o que você mais precisa nesse momento, está fragilizada, né? Então, por isso é o cuidado de toda vez que vier um pensamento negativo, eu preciso primeiro duvidar dele. É questionar mesmo, tipo, faz sentido esse medo que eu estou sentindo? Tem um fundo de verdade? Se tem um fundo de verdade, o que eu decido fazer com essa verdade? Quais são as ações que eu posso fazer para evitar que esse meu medo, essa preocupação se torne uma realidade? Então, é racionalizar. É não deixar que os pensamentos comecem a ir numa espiral descendente e causando cada vez um pensamento pior que o outro, né? Que aí entra o domínio, que a gente falou, do autoconhecimento e do autocontrole. E um ponto muito importante, Fabi, que acho que é legal a gente dividir, é que nesse momento a gente está exatamente com a matriz ativa e a matriz passiva de crenças em aberto,
Você está me ouvindo bem? Tô vendo. Tá? Ou seja, o que é uma matriz passiva de formação de crenças? É quando eu começo a escutar várias coisas, como por exemplo a televisão, e que a cada momento vem um narrando a sua experiência, ou seja, a sua interpretação de um fato, né? Exatamente. Que se tornou uma verdade para ela e que por ter um senso comum de todo mundo concordar com aquilo, acaba se tornando uma convicção para mim e por ser uma convicção, daqui a pouco eu passo a viver sobre aquela realidade. Sim. E não critico. E aí eu penso, puxa, tá acontecendo ali, daqui a pouco sou eu. E eu começo a interiorizar esse sentimento. E uma coisa que a gente fala muito dentro do universo do coaching, né, Fabi, é que tudo aquilo que eu foco expande. Ou seja, quanto eu mais pensar naquilo, mais força aquilo vai ter dentro de mim. Né? Existe uma passagem bíblica que eu não me recordo qual o livro, mas é algo que eu guardo na minha mente, é que tudo que eu temo, o que eu mais temo, na verdade, é aquilo que acaba me acontecendo. Ou seja, o que eu mais temia me sobreveio, que é assim que está escrito na Bíblia. Que é exatamente o que a gente fala sobre o foco. Se eu estou focando em coisas boas, aquilo vai me acontecer. Estou focando na alegria, no amor, no relacionamento saudável, eu estou grata, eu estou alegre, eu estou feliz, apesar de estar tendo que viver isolada, mas eu estou feliz porque eu tenho mantimento em casa, porque minha família está aqui comigo e eu estou bem. Eu estou grata a Deus porque eu sei que isso vai passar, não há mal que dure para sempre. Mas se a minha visão começa a ficar distorcida por tudo aquilo que eu estou me permitindo ser influenciada, e eu começo a pensar, ai meu Deus, foi num bairro vizinho que teve um caso, agora pode ser aqui. Ai meu Deus, eu dei um espirro, será que eu estou contaminada? Ai meu Deus, eu senti uma dor de cabeça, será que isso é um sintoma? E dê asas a todas essas palavras que ficam transitando pela nossa mente sem dar um basta e sem criticar qual é o fundo de verdade. E principalmente sem tomar uma decisão racionalizada de tipo, se eu estou tossindo, eu vou me cuidar. Se eu estou percebendo que a minha imunidade está baixando, porque eu estou espirrando, eu vou ver se é uma alergia ou se eu preciso fortalecer o meu sistema imunológico. E tomar decisões e colocar ações em prática. Né? Você sabe que dentro disso, eu e a Vanessa, a gente tomou a decisão de fazer essa sequência de lives exatamente para contribuir. Eu acho que esse momento das lives é um momento de contribuição, assim, de darmos as mãos mesmo, sabe? Porque a gente conversou com a doutora Miriam, que é psicóloga, e ela estava falando disso, assim, de maneiras para ajudar a gente tirar o foco mesmo dessas coisas negativas. É ler um livro, sabe, que acrescente em alguma coisa para você, é de repente mudar o canal da televisão e assistir um filme, assistir uma série que você acha que vai agregar de alguma forma. A gente conversou com o Dr. Fábio, que é médico, né, falando sobre as questões mesmo de saúde, do quanto essas coisas influenciam e do quanto a gente pode buscar maneiras para a gente cuidar desse pilar também da saúde. Falamos com a nutricionista, que falou de um processo de olhar para dentro, de autocuidado mesmo. Por que não, então, pensar em iniciar um autocuidado com alimentação, né? De canalizar a atenção em alguma coisa que, o que eu vou comer hoje saudável? Pensar em si mesmo, né? Desopilar, tirar o foco das coisas negativas, trazer o foco para dentro de si, de repente nessa busca mesmo de autoconhecimento, de tudo isso que você falou. Acho que é uma oportunidade. Então, o objetivo dessa sequência de lives é exatamente esse: fazer esse elo e contribuir, né, com maneiras que as pessoas possam tirar esse foco do negativo. E você, tão maravilhosa, está aqui falando e contribuindo muito para a gente. Com certeza está acrescentando e agregando muito, sabe? Em todo mundo que está aqui escutando. Eu vou fazer, então, a última pergunta. Eu observei aqui que a galera está tão assim, sabe, te ouvindo, que acho que ninguém tá tão rico e você está conseguindo acrescentar tanto que a galera não perguntou. Então, assim, diante de tudo isso, diante de tudo que a gente conversou, de toda a sua experiência, né, de toda a sua vivência, eu gostaria de que você nos deixasse uma mensagem de amor,
uma mensagem de superação para todo mundo que está aqui ouvindo, enfim, para quem possa ainda ouvir essa live. Então, vamos lá. Tá, então eu vou aproveitar esse espaço, tá? Primeiro para já agradecer pela oportunidade, para já me colocar à disposição de quem está aí nos acompanhando, nos assistindo, mesmo quem assista depois, que eu estou à disposição. É só me mandar uma mensagem, tá lá no meu Instagram, mandar um direct, lá também vão conseguir o meu telefone de contato. Vânia Aniceto junto, né? Mas é Vânia Aniceto, mas tá Isso. Vânia Aniceto lá no Instagram, gente. É só chamar no direct. Exatamente. E eu vou ter imenso prazer e alegria em poder contribuir, em tirar dúvidas, se alguém tiver alguma situação particular que queira conversar. Enfim, meu coração está aqui à disposição e vou ficar realmente feliz de poder contribuir. E não posso perder a oportunidade de, já que você me deu esse tempinho, esse espaço, de explicar um pouquinho sobre o que eu contei lá no início, do que me descreve hoje como sendo uma pessoa grata a Deus, né? E principalmente pela minha identidade, que eu posso dizer que ela foi restaurada. Em 2014, eu fui diagnosticada com um câncer. E o link que eu quero fazer desse momento, né, que para mim foi um tempo de isolamento, foi mais que uma quarentena, com o momento atual que a gente está vivendo hoje, é reforçar tudo que a gente já conversou, Fabi. Eu quero mostrar para vocês um pouco do meu exemplo, que eu comecei exatamente com a construção de uma crença negativa. A minha comunicação, como a gente falou da importância da comunicação, não só o verbal, não só o que sai da boca, mas da comunicação, né, não verbal, que é a postura, é o meu semblante, é o meu sorriso, é o meu olhar vivo, olhando para o horizonte. E em algum momento da minha vida, eu me perdi. Isso em 2014, eu tinha 35 anos na época, eu já era mãe, mas eu tinha feito uma jornada de conquistas e conquistas materiais, com uma série de responsabilidades e obrigações, a rotina intensa, em que comer ficava para depois, qualquer biscoitinho da gaveta bastava, dormir era uma coisa que era um artigo de luxo dentro da minha rotina, né? Exercício físico, então, uau! Não era para mim, eu não tinha tempo para isso, né? O meu objetivo era conquistas materiais, era um reconhecimento profissional, era proporcionar um conforto maior, uma realidade diferente do que os meus pais tiveram a oportunidade de me dar. E eu estava tão focada nisso que eu não me dei conta de que eu abandonei todos os meus outros pilares, tá? E isso me levou exatamente a um vazio existencial. Quando eu me dei conta de que a minha vida não estava tendo uma razão especial de ser, que eu não tinha um sentido, eu não tinha mais prazer em acordar no dia seguinte. Era como se eu fosse uma máquina. E a engrenagem estava dizendo de que, olha, eu não estou mais aguentando, uma hora vai dar pane. E houve um dia que eu comuniquei esse vazio verbalmente. Eu, num diálogo, voltando do trabalho, num diálogo parada no engarrafamento, eu conversando com Deus, e eu verbalizei. Falei, meu Deus, olha, essa vida se resume a isso, eu não quero mais. Eu estava com uma dor tão grande na alma de estar cercada por muitas pessoas, mas em extrema solidão. A gente fala muito sobre isso hoje. Hoje talvez tenham muitas pessoas que estão sozinhas em casa, mas que elas podem estar bem, sabendo que, apesar de não estar no contato físico, tem à volta dela muitas pessoas que as amam, né? Que eu não posso beijar e abraçar você agora, né, Fabi? Como a gente gosta de fazer, trocar essa energia maravilhosa. Mas eu sei que você está aí e a gente em algum momento vai reviver tudo isso, e o amor não precisa desse contato físico somente para existir. Ele está aqui, né? E a gente vibra isso, e só no falar, no olhar, a gente transmite essa energia positiva. E eu me desconectei dessa essência de amor. E esse vazio me levou a abrir a minha boca e dizer, olha, para mim não tá bom, eu não quero mais viver. E pasmem, depois que eu fiz essa comunicação, que eu falei, eu pensei, eu senti, eu gerei esse sentimento de frustração, de abandono mesmo a mim mesma, de falta de amor próprio. E menos de um mês depois eu fui diagnosticada com câncer. Até então era um câncer, teoricamente, que era curável, era um câncer no sistema linfático. E eu continuei com toda a minha rotina paralelo ao tratamento de saúde.
Até que depois de um ano, o médico chegou para mim e falou, olha, por mais que a gente tenha usado várias medicações bem atualizadas, bem modernas, você não está respondendo ao tratamento. E, de fato, eu sentia isso. Eu tinha muitas fraquezas físicas, meu corpo estava muito debilitado, perdendo muitas das vezes até a consciência. E ele realmente me deu uma sentença dizendo que, olha, pelo teu quadro clínico, estatisticamente a gente já fez o que era possível e a gente não está achando mais solução. Não tem mais recursos para o teu caso. E foi ali que as fichas começaram a cair, que eu me dei conta de que eu tinha que me isolar, e aí eu parei de trabalhar. Foi aí que eu me coloquei dentro de casa e por muitas vezes foram muitas internações seguidas, isoladas dentro de um quarto, dentro de uma unidade intensiva de tratamento. E quando eu me dei conta de que estava ali naquele momento só eu e Deus, foi que eu busquei realmente essa coisa que nós falamos da importância de se reconectar com o nosso Deus, com a nossa espiritualidade, né? E foi num momento desses, meio que de desespero, que eu já tinha colocado realmente a minha fé num pedido de perdão a Deus, de eu me arrependo por ter desprezado tudo aquilo que eu tinha de bom e eu não conseguia ser grata por tudo que eu tinha, por ter realmente, sabe, me alimentado das coisas negativas, de olhar sempre para o copo que estava mais vazio e não valorizar o lado que estava cheio. Eu me arrependi daquele pensamento, daquelas emoções que eu estava alimentando, pedi perdão e comecei a olhar para dentro. E eu me lembro que já numa última internação, inclusive, isso foram mais ou menos 2 anos e meio, quase 3 anos de idas e vindas para o hospital. E numa última internação, eu digo última, primeiro porque eu estava com uma infecção generalizada. Eu fui diagnosticada com sepse e eu já tomava 6 tipos de antibióticos distintos, usava 2 tipos diferentes de quimioterápicos, os médicos já estavam fazendo uso de várias medicações combinadas numa tentativa desesperada de salvar a minha vida. E nesse momento de pouca lucidez, eu me lembro que eu questionando a Deus, tipo, puxa, mas eu já me arrependi, eu tenho fé, e por que não acontece? Eu queria que luzes aparecessem, que algo extraordinário, sabe? Como se fosse um milagre, daquelas coisas que a gente vê em cena de filme. E no final acontece uma explosão e tudo dá certo. Eu ficava nessa expectativa de um dia acordar e tá tudo bem. E não acontecia dessa maneira. E em momentos de desespero, eu me conectei com meu Deus e perguntei, puxa, se eu tenho tanta fé, por que a cura não acontece? E Deus me fez lembrar de uma passagem bíblica que diz que o Senhor Jesus levou sobre ele as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que pelas suas feridas nós fomos curados. E aí eu me atentei que tudo estava no passado, no tempo verbal. E quando eu me dei conta disso, Fabi, eu falei, uau, é isso. Eu estou esperando que Deus desça dos céus e faça um milagre extraordinário em mim. E Ele está me mostrando de que Ele já fez. Então agora é a minha vez, tem algo que eu preciso assumir a responsabilidade, o controle e fazer para que essa situação mude. Só que eu não sabia como fazer. E eu perguntei de novo, meu Deus, e aí? E agora? Como? E Deus me respondeu mais uma vez, me fazendo lembrar de uma outra passagem bíblica que está em Isaías 14, 24, que diz que assim como eu pensei, sucederá, e como eu determinei, se efetuará. Ou seja, mais uma vez, comunicação, pensamento, sentimento, que vai criar a sua realidade. E a partir dali, acabou. É como se tivesse tirado a venda dos meus olhos. E eu passei a falar, cada vez que alguém me ligava ou tentava me falar, ou recebia uma visita, ou o médico entrava para dizer como foi o resultado do último exame, e ele falava alguma coisa e eu falava, tá tudo bem. E alguém perguntava, como é que você tá? Tá tudo bem. Antes não, eu ficava recontando a história, sabe? Ah, porque o médico disse, ah, porque hoje a dor tá maior, ah, porque o tumor tomou mais uma parte do corpo, ah, porque eu tô perdendo a visão. Eu estava sempre acrescentando as notícias ruins. E eu me limitei a dizer, tá tudo bem. E eu aprendi a essa experiência de comunicar, pensar, sentir, tendo Deus como meu coach, o mestre dos mestres, fez coach comigo no meu lugar de isolamento, que foi o quarto de um hospital. E essa descoberta veio, eu quero deixar isso também para quem está nos assistindo, através de a leitura de um livro. Né? Quando eu fiquei nesse questionamento de como fazer isso, colocar em prática,
eu ganhei o livro Segredo, né, que também é um documentário disponível na Netflix, está no YouTube, e que ele fala, gente, o que eu estou narrando para vocês não tem a ver com religião, tem a ver com fé. Fé em um Deus que nos criou, certeza de que ele nos criou à sua imagem e semelhança, como eu me descrevi no início, hoje eu sei da minha identidade, hoje eu sei que eu sou a imagem e semelhança desse Deus, e que ele nos deu o poder, poder e autoridade. E esse poder está aqui, ó, na nossa mente. É um poder tão forte que ele regenera nossas células, que ele fortalece o nosso sistema imunológico, que ele cria uma série de hormônios que me faz sentir forte, empoderada, que me capacita, que diz, ó, não tem limites, desde que você acredite. E a gente sabe que a mente, ela não distingue o que é real do que é imaginado. Então, como é que eu comecei a fazer esse processo de cura que serve hoje para que a gente transforme esse momento de isolamento, de dor e medo em superação? Eu comecei a me ver vivendo uma vida extraordinária. Eu comecei a fazer planos, a determinar quais eram os meus sonhos. Eu comecei a escrever um livro. Eu comecei realmente a falar e viver como se eu já tivesse curada, como se eu já estivesse fora daquele hospital. E tudo que eu comunicava, eu tirei a camisola, falei, traz roupa, porque eu quero me vestir, eu não quero mais essa camisola. Falei para minha filha, traz esmalte, pinta minha unha, arruma o meu cabelo, que tinha uns tufos meio desengonçados, uma parte tinha, outra parte não tinha. Ela pegou a tesourinha da escola, cortou o meu cabelo, falei, eu quero estar bonita, eu quero me sentir viva. Então, eu realmente acredito que na vida tem duas decisões. Uma é medo e a outra é fé. Sabendo que o medo vai conduzir a uma morte, que não necessariamente, como eu falei, é uma morte física, mas é a morte de sonhos, é a morte de uma vida plena. E o outro, que realmente é a fé, que vai nos levar à vida. E aonde tem fé, não tem espaço para o medo. Se eu tenho fé de que tudo vai dar certo, vai dar certo. É isso. Nossa, que lindo, que inspirador, que coisa fortalecedora, né? O quanto as suas palavras penetram e com certeza agregam, acolhem, fazem pensar, né? Com certeza todo mundo que está te ouvindo vai refletir sobre isso que você tá, essa mensagem que você está deixando para gente. Amém. Eu deixo aqui o meu sentimento enorme de gratidão por você, pela sua vida. Eu sou grata pela sua vida na minha vida, né? O quanto você contribui, né, para o meu crescimento pessoal, para o meu crescimento profissional. Você é muito maravilhosa, eu sou muito grata. Que bom que você está aqui com saúde hoje, compartilhando com a gente esse momento. Amém. A Márcia deixou um recadinho, né? Dizendo o quanto você também contribuiu com a Juliana, amiga dela, o quanto ela é grata, né, do fundo do coração a você. Então, deixa aí o recadinho dela. Vaninha, eu quero te deixar um beijo a todos que estão aqui conosco. Um beijo enorme. Muito obrigada. A gente encerrou hoje a nossa sequência de lives. A gente vai se estruturar com conteúdos de qualidade. E a gente volta a anunciar aí no Instagram. E que você tenha muito sucesso, que você tenha uma trajetória Amém. De saúde, saúde, saúde. Porque o resto a gente corre atrás, né, Vaninha? Com certeza. Gratidão pela sua vida, eu amo sua vida. Você sabe como a gente se conecta e eu sei que Deus une vidas, né? Ele une sempre com propósitos. Então, parabéns por essa iniciativa de contribuir para um corpo, uma mente sã. E isso aí, eu já estou vendo em você o lado positivo, né? E tirando dessa situação toda uma grande oportunidade de alcançar outras vidas e ajudar a quem você puder alcançar, tá? Que Deus te abençoe imensamente. Obrigada, olha, um beijo a você, um beijo a todos que estiveram aqui. Se vocês acharam o conteúdo relevante, ó, compartilha com os amigos, essa live vai ficar disponível lá no nosso Instagram, no nosso Stories. É só ir lá e acessar. Um beijo a você, Vaninha. Um beijo a todos. Linda. Muito obrigada. Tchau, amiga. Muito obrigada. Fica com Deus, tá? Amém. Deus te abençoe. Tchau, gente. Obrigada.